Neste vídeo eu vou fazer a resolução da seguinte questão envolvendo logaritmos. O pH de uma solução aquosa é definido pela expressão pH igual a menos o log de H+, em que H+ indica a concentração em mol por litro de íons de hidrogênio na solução e log o logaritmo na base 10. Ao analisar uma determinada solução, um pesquisador verificou que, nela, a concentração de íons de hidrogênio era 5,4 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Para calcular o pH dessa solução, ele usou valores aproximados de 0,30 para log de 2 e de 0,48 para log de 3. Então, o valor que o pesquisador obteve para o pH dessa solução foi, as opções são 7,26, 7,32, 7,58 ou 7,74. Então, neste exercício, foi dada a fórmula que estabelece o valor do pH de uma certa solução, onde o pH é dado como sendo menos o log da concentração de íons de hidrogênio dessa solução. E como para essa solução específica, dada do exercício, foi fornecida a concentração, ou seja, a concentração, nesse caso, ela é igual a 5,4 vezes 10 a menos 8. Então aqui é uma questão só de substituir a concentração de íons de hidrogênio no valor do logaritmando, e aí ao realizar os cálculos, encontra-se o pH, onde naturalmente eu vou fazer o cálculo de logaritmo, e aí o enunciado pede também para que seja feita as substituições convenientes de log de 2 igual a 0,30, provavelmente será utilizado, e que o log de 3 na base 10 seja substituído por 0,48. Então aqui, recapitulando, é uma questão só de substituir o logaritmando, que é a concentração de íons de hidrogênio, e encontrar o pH. Usando propriedade de logaritmo, eu vou desmembrar esse resultado, esse produto, e aí provavelmente vou usar os logs de 2 e 3 para chegar ao valor final do pH. Então, realizando os cálculos, nós temos que o pH dessa solução é igual a menos o log de 5,4 vezes 10 a menos 8. Efetivamente, esse é o resultado. Agora, o que eu preciso é calcular esse logaritmo, representar isso em termos decimais. Então, eu vou reescrever, isso aqui é igual ao log, vou fazer algumas adequações nessa conta. 5,4 vezes 10 a menos 8, como o expoente do 10 aqui é negativo, eu vou transformar isso em fração. Isso aqui é a mesma coisa de escrever 5,4 dividido por 10 elevado a 8. O expoente é negativo, então eu vou fazer 1 sobre esse número, e aí ele passa então para o denominador. É o mesmo que 5,4 vezes 10 elevado a 8. Por propriedade de logaritmo, propriedades operatórias, esse menos 1 que está multiplicando o logaritmo, eu vou transformar ele como expoente do logaritmando, ou seja, isso aqui é equivalente a escrever log de 5,4 sobre 10 elevado a 8 elevado a menos 1. Esse menos 1 era o fator que multiplicava o logaritmo. Então eu transformei ele como expoente do logaritmando, que é uma das propriedades operatórias permitidas em logaritmo. Isso aqui então, 5,4 vezes 10 elevado a 8 elevado a menos 1 é simplesmente uma inversão do numerador com o denominador. Então isso aqui é equivalente ao log de 10 elevado a 8 sobre 5,4. Pois bem, para fazer esse cálculo
de maneira mais fácil, eu vou eliminar essa casa decimal, 5,4, multiplicando por 10 embaixo e em cima. Então isso aqui é equivalente, é igual ao log. Multiplicando por 10, tanto o numerador quanto o denominador, multiplicando o numerador por 10, vai ficar 10 elevado a 9. E multiplicando por 10 o denominador, eu elimino a casa decimal e aí eu fico com 54. Então o valor do pH, ele é dado como log, deste pH, é dado como log de 10 a nona sobre 54. E aqui aplica-se mais uma vez propriedades operatórias de logaritmo. É o log de 10 a nona menos o log de 54. O log de 10 a nona aplica a propriedade da potenciação, da potência de um logaritmo, e aí o 9 entra como fator. Então isso aqui vai ser equivalente a 9 vezes o log de 10. Então o log de 10 elevado a 9 é equivalente a 9 vezes o log de 10. Para calcular o log de 54, eu vou efetuar pela fatoração. Então eu vou desenvolver isso aqui fatorando 54, e como 54 fatorado, então menos o log de 54. 54 fatorado é o mesmo que 2 vezes 3 ao cubo. 54 é o dobro de 27, então 2 vezes 3 ao cubo. Eu vou mais uma vez aplicar propriedades operatórias, separar esse produto e depois essa potência. Então isso aqui é equivalente a 9 vezes o log de 10, mas lembrando que o log de 10 é imediato. O log de 10 é igual a 1. Então 9 vezes 1, 9. 9 menos o log de 2 vezes 3 ao cubo. E aí separando o primeiro produto, então menos o log de 2, como está multiplicando os logaritmandos, separa pela soma, mais o log de 3 ao cubo. Então 9 menos o log de 2 mais o log de 3 ao cubo é igual a 9 menos. O log de 2 foi dado, 0,30. Isso para o log de 2. Mais o log de 3 ao cubo, então eu vou usar mais uma vez a propriedade da potência, 3 vezes o log de 3. Então isso aqui é igual a 9 menos 0,30, que era o log de 2, mais 3 vezes 0,48, que foi dado o log de 3 igual a 0,48. Então, fazendo o produto aqui dentro, 3 vezes 0,48 é 1,44, 0,30 mais 1,44, então nós vamos ter 9 menos 0,3 mais 1,44. Então, 1,74. E 9 menos 1,74, então, finalmente, o valor encontrado para o pH dessa solução, 7,26, que é a resposta.